Olá, caros estudantes, sou a professora Carla Simonetti, do curso técnico de Design de Interiores. Hoje vamos estudar a unidade 3 da disciplina de Cor, Forma e Composição de Ambientes. Nessa unidade, vamos falar da teoria da Gestalt. E o nosso tema vai ser a importância da Gestalt para a decoração de interiores. Mas o que é a Gestalt? A Gestalt, ou a psicologia da forma, é uma doutrina da psicologia baseada na ideia da compreensão da totalidade para que haja a percepção das partes. A Gestalt é uma palavra de origem alemã e quer dizer forma total. A Gestalt ela é baseada em leis e são 8 leis, né? A lei da unidade, da segregação, proximidade, fechamento, continuidade, semelhança, unificação e pregnância. Na teoria da Gestalt, quando observamos um objeto, primeiro visualizamos o todo e depois observamos os elementos separadamente. Então, para a Gestalt, ela se baseia de que o ser humano ele visualiza primeiro uma imagem total para depois observar os detalhes dessa imagem. E como isso é importante para a decoração? Primeira lei da proximidade. No nosso cérebro costuma processar elementos muito colados como um todo. Então, nessa lei, ela visualiza isso como podemos ver na imagem. Esse é um único grupo, né? Quando a gente vê os símbolos todos agrupados, os círculos. E quando a gente olha na imagem ao lado, esses são considerados grupos separados, porque as bolas estão mais afastadas. Então, o nosso cérebro costuma processar os elementos muito colados como um todo. Então, a gente consegue visualizar todo o conjunto até formar uma imagem de um quadrado. Enquanto os que estão separados, a gente não consegue formar essa visualização de um objeto como um todo. Essa é a questão da lei da proximidade. Então, a lei da proximidade voltada para a decoração, ela se baseia nesse princípio. A proximidade diz que quando os elementos são posicionados um perto do outro, eles são vistos como uma parte de um grupo e não individualmente. Então, na decoração, a gente costuma utilizar essa lei da proximidade na regra dos 3 elementos. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa regra. Então, é importante na decoração quando a gente agrupa 3 objetos, né? Nesse exemplo que a gente está colocando para vocês hoje na videoaula, uma mesa de centro com um livro, né? Uma bola e velas. Ou na outra imagem que a gente tem um vaso de plantas, o livro e uma bola. Então, quando a gente agrupa esses 3 elementos na mesa de centro, a gente consegue ter a visualização do conjunto, do todo, né? Então, essa é uma forma da lei da proximidade utilizada na decoração. Então, quando a gente agrupa 3 objetos, a gente consegue entender melhor a composição de que os elementos soltos no centro. Já a lei da unidade, da Gestalt, ela afirma que a unidade é vista como um elemento único. Nossa percepção de algo pode ser feita a partir de uma única parte. Então, como seria isso, né? Quando vemos uma árvore, observamos o tronco, os galhos, as folhas e a enxergamos como um único elemento, uma árvore só. Mas a gente sabe que essa árvore, ela é uma unidade, mas ela é composta de elementos, como a gente já falou, pelas folhas, pelos galhos. Então, esse conjunto, né, o nosso cérebro identifica a árvore e não só os elementos soltos. Essa mesma lei da unidade, sendo utilizada na decoração, ela pode ser aplicada, né, na utilização de uma mesma cor, objetos com o mesmo tamanho. Podemos ver na imagem dos quadros que a gente coloca na apresentação agora para vocês. Então, quando a gente quer fazer na decoração um exemplo, né, de coisas agrupadas, a gente posiciona todos esses objetos juntos, né, para dar essa apresentação
de unidade. Então a imagem a gente consegue ver, né, quadros bem próximos e a gente consegue identificar melhor visualmente na parede esses quadros, porque eles têm a mesma moldura, o mesmo formato do passe-partout, que é essa moldura branca, né, do quadro. Então isso a gente consegue criar uma unidade. Existe a lei do fechamento ainda na Gestalt. A lei do fechamento diz que a nossa percepção tende a fechar formas incompletas. Então essa imagem do ursinho panda, né, ela não está totalmente fechada em linhas, né? Mas a gente consegue identificar que aquele objeto, mesmo não estando totalmente completo no desenho, é um urso. Então essa é a lei do fechamento para a Gestalt. E como seria essa lei na decoração? O nosso cérebro produz contornos que não existem. Por exemplo, chamamos de fechamento sensorial da forma. Então isso pode ser aplicado também no exemplo como a gente está colocando de quadros. E aí os quadros eles estão sendo compostos na parede e vão lembrar o formato de um coração ou de um relógio, como podemos ver nas figuras. Então essa é a lei do fechamento. A gente tem objetos soltos sendo compostos na parede, mas que vão dar a configuração de ser outro objeto, né? Vai formar outros elementos, como nesse exemplo do coração e formando um relógio também. Então o nosso cérebro tende a associar, né, essas peças isoladas a um formato único, né? A um objeto já conhecido. Existe também a lei da pregnância. Essa lei diz que o que é fundamental para que o nosso cérebro identifique rapidamente o objeto é a harmonia e a clareza na composição de elementos. Então existe a alta pregnância, quando a gente consegue visualmente interpretar melhor o que está escrito, como no exemplo da imagem. A média pregnância, quando as letras aí, nesse caso, a gente não tem visualmente, a gente não consegue, né, ler com maior facilidade. E a baixa pregnância, porque as letras estão com um formato que a gente não consegue ter uma facilidade de interpretação. Então essa lei fala sobre isso, a questão da clareza e harmonia na composição de elementos. E isso é fundamental na decoração. A lei da pregnância está relacionada à simplicidade na decoração, na facilidade de compreensão e rapidez de leitura. No exemplo que a gente está visualizando do quarto, a gente consegue identificar que ele colocou só um quadro grande na parede e aí ele cria uma leitura rápida, né? Uma forma de decoração que não seja muito complexa, com muitos elementos. Então essa forma simples, né, de você fazer a decoração está baseada nessa lei da pregnância. Ou seja, a percepção de quem chega nesse ambiente ela é bem direta, porque ele está vendo um quadro, né, na sua dimensão proporcional ao ambiente, né, decorado. Existe agora a lei da semelhança da Gestalt, que afirma que os elementos similares tendem a ser agrupados em conjunto. Então, o nosso cérebro também ele vai direcionar ao nosso campo de visão a esses objetos que estão agrupados, né, por ser similares. Na imagem que a gente está vendo, a gente consegue identificar a forma geométrica, que é um triângulo, porque os objetos que são essas figurinhas, né, humanas, elas estão com a mesma cor, laranja, e as demais preta. Então o nosso cérebro identifica o que está na mesma cor e o que está ali agrupado, e a gente consegue identificar no meio de tantas imagens a forma de um triângulo. Então na decoração é utilizar elementos que sejam iguais, utilizando cores, molduras, temas parecidos. Então, mais uma vez, colocando o exemplo de quadros, essa lei da semelhança da Gestalt pode ser utilizada na decoração e aí você vai colocar essa composição como a gente está mostrando. Figuras de bebê, um quarto de criança, em que tem a sequência de imagens da criança, né, ainda. E aí você consegue ver com a mesma moldura, a mesma cor da tela em preto e branco. Então você consegue criar uma repetição, uma semelhança das imagens e isso cria uma harmonia, uma percepção rápida, né, daquilo que você quer compor no ambiente.
assim como a imagem dos quadros na sala, e que também colocaram a mesma moldura clara, né, os desenhos mais centralizados. E aí essa repetição, essa semelhança dos quadros fazem essa fácil interpretação. Existe também na Gestalt, né, ela afirma que percebemos os objetos em sua totalidade e apenas depois entendemos os detalhes. Então é muito comum a gente ver nas redes sociais, né, essas imagens que até brincam com a nossa percepção. Então aqui a gente está vendo um vaso, né, com a imagem mais preta escura, né? E aí ao redor dessa imagem que forma o vaso, são dois rostos, né? Um olhando para o outro num espaço branco. Então a Gestalt ela se baseia nisso, né? Algumas pessoas primeiro vão perceber os rostos, né? E outras vão perceber primeiro o vaso. Então depende de como o seu cérebro identifica essa totalidade. A origem da Gestalt está relacionada com a análise dos padrões do comportamento visual do ser humano e o estudo da percepção humana. Então é tão importante esse estudo da Gestalt, porque ele não trabalha só apenas o design de interiores, né? Ele é utilizado na psicologia, ele é utilizado no design gráfico, porque é através desses princípios que a gente vai entender como é que o homem percebe o que está em sua volta. Então, se o objetivo do design é trabalhar com a forma, a teoria da Gestalt ajuda a entender como ela será recebida pelo público. A Gestalt ela tem imagens, né, que tentam brincar com as nossas percepções visuais e que pode tornar mais explícita os princípios da Gestalt. Essas leis estão presentes em todo momento da nossa vida cotidiana e é interessante ter a consciência desses processos. Nessa imagem abaixo, alguns vão perceber um coelho, né, com as suas orelhas para trás, e outros vão identificar um pato, né, com seu bico para frente. Então, é o que o nosso cérebro, né, acaba brincando com a gente visualmente através da nossa percepção. E com isso a gente termina, né, a nossa unidade 3, que fala sobre essas teorias e a importância da Gestalt para o dia a dia e para a decoração. Obrigada a todos.